que é notícia, você fica sabendo agora. Agora está no ar Sentinela Informações. As principais notícias do sul de Minas, do Brasil e do mundo. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, Automotriz e Tracionada. TDI Máquinas Agrícolas em 3 Pontas, 3265-2176. Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do Sentinela Informações. Hoje, terça-feira, dia 19 de julho, 200 dias já se passaram do ano 2022, faltando 165 dias para terminar o ano, lua cheia. Amanhã nós vamos ter mudança na fase da lua. Amanhã tem entrada da lua minguante às 11h18. Hoje é o Dia Nacional do Futebol, né? O Dia do Futebol Brasileiro. Então temos uma outra comemoração importante também, Dia da Caridade hoje, viu? E esta data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a prática e difusão da solidariedade como um meio para desenvolver um bom entendimento entre todos os seres humanos. A caridade é uma das qualidades mais defendidas pela maioria das religiões, que insistem que a principal definição de caridade é amar e ajudar o próximo. E com o intuito de reforçar o sentimento de altruísmo entre os brasileiros, foi criado o Dia da Caridade no Brasil, oficializado pela Lei 5.063, de 4 de julho de 1966, decretado pelo então presidente Humberto Castelo Branco. Hoje comemoramos o Dia da Junta Comercial, Dia dos Povos Oprimidos também são as comemorações de hoje. E quero lembrar aqui que nos dias 28, 29, 30 e 31 vai acontecer a quermesse, a 8ª quermesse lá da Vila Vicentina. Muita comida gostosa, viu? Muita coisa gostosa, muita música ao vivo também, da melhor qualidade, bingo, leilão, várias outras atrações. E todos estão convidados, viu? Você pode colaborar também, doando bacon, calabresa, leite moça, leite coco, refrigerante, amendoim, salsicha, batata palha, macarrão, espaguete, Santa Malha número 8 também. E você pode entregar a sua doação aqui na Rádio Sentinela ou pode entregar diretamente lá na Vila Vicentina, viu? Não deixe de colaborar, não, tá? Muito importante a sua participação, a sua colaboração. Meus amigos, são 11h43. O Cicobi Copersul está conosco sempre aqui na nossa edição do Sentinela Informações. Dia 31 de julho, até o dia 31, né? Invista no Cicobi Copersul. Enquanto seu dinheiro rende, você concorre a 10 milhões de reais em Vale Poupança. Temos as melhores soluções em investimentos para todos os tipos de perfis. O Cicobi Copersul está aí ao seu lado, oferecendo os melhores produtos e serviços financeiros com taxas mais justas e compartilhando os resultados para que você e sua região possam prosperar. Venha para o Cicobi Copersul. Gente, hoje quem conversa conosco aqui na nossa edição do Sentinela Informações, doutora Camila Oliveira. Doutora Camila é advogada e hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante, que vamos falar sobre alienação parental e suas consequências. Doutora Camila, bom dia, prazer tê-la conosco aqui mais uma vez. Bom dia, Francisco, bom dia, ouvintes, internautas. Eu é que agradeço a confiança e o carinho da Rádio Sentinela. Doutora, esse tema aí, alienação parental, é muito comum hoje, né, doutora? Está acontecendo bastante, né? Infelizmente, Francisco, as famílias hoje, elas estão bastante desestruturadas, né? Existe uma ruptura muito grande e o momento da ruptura, ela não é vivido de uma forma correta, o luto da ruptura, né? E isso pode trazer traumas, principalmente para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Agora, doutora, família é lugar de união, respeito mútuo, carinho, é a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Tanto é verdade que a afetividade encontra no direito de família um valor bastante significativo. O ambiente familiar deve ser um lugar onde se preza a harmonia, o afeto, a proteção, o diálogo,
o total apoio na resolução dos conflitos que possam acontecer. E é no seio da família que são transmitidos os valores morais que norteiam a vida social das crianças e dos adolescentes também. Mas nem sempre há flores no caminho. Quando abordamos temas alusivos os direitos da família, existem também muitos espinhos. Não são raras as situações onde o momento de ruptura do relacionamento amoroso produz efeitos traumáticos muitas vezes. A síndrome da alienação parental é um tema que vem despertando importante preocupação em nossa comunidade. Trata-se de grave situação que ocorre dentro das relações de família e que, após o término da vida conjugal, o filho é programado por um dos genitores para odiar o outro sem qualquer justificativa. É mais ou menos isso, doutora? Pois é, Francisco. É uma total distorção do outro. As pessoas, muitas vezes, elas não entendem que o fim do relacionamento, você está tendo uma ruptura no relacionamento com aquele homem, com aquela mulher, mas você jamais vai ter uma ruptura com o filho. O filho é para sempre. Uhum. E as pessoas esquecem isso, acabam utilizando ele como um objeto para poder atingir o outro. Existe até um ditado que diz que não existe ex-pai nem ex-mãe, né? É verdade. E nem ex-filho também. Com certeza. Ora, no momento da ruptura do relacionamento, quem deve ficar responsável pelos cuidados dos filhos menores, não emancipados ou ainda incapazes, doutora? Então, Francisco, são os pais, né? Como a gente estava comentando há pouco, os laços entre pais e filhos, eles são eternos. O núcleo familiar, ele é responsável por promover a educação dos filhos e também sobre influenciá-lo como será o seu comportamento no ambiente social. Esse dever, ele tem origem na responsabilidade civil dos pais. É dever da família, da sociedade, garantir à criança e ao adolescente o direito à vida, à alimentação, ao lazer, à profissionalização, a cultura, a liberdade, a convivência familiar e comunitária, além de pôr a salvo de situações de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os seus filhos menores. Em contrapartida, os filhos maiores têm o dever de ajudar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Esse dever, Francisco, não é apenas um dever moral, é um dever constitucional, previsto na nossa Constituição. O papel de educar dos pais vai além de zelar pelos filhos e lhes transmitir esses valores, devendo se sobrepor ao simples fato de residirem sobre o mesmo teto. Não podemos confundir o fim do relacionamento afetivo do casal, o fim do casamento, o fim da união estável, com a responsabilidade que cada um tem com seus filhos. Agora, doutora, a quem compete o poder de decisão sobre os filhos menores e não emancipados e ainda sobre os seus bens enquanto menores? Então, Francisco, os menores eles estão sujeitos ao poder familiar. O poder familiar está previsto tanto no Código Civil como no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o que é esse poder familiar? É o conjunto de direitos e obrigações exercido em igualdade de condições por ambos os pais, para que possam desempenhar os encargos que a norma jurídica lhes impõe, tendo em vista o melhor interesse da criança. Sempre. Os pais devem decidir em comum acordo as questões alusivas a seus filhos. E qualquer divergência nesse sentido, o judiciário está aí para ajudar a dirimir esse conflito. Quando os pais não cumprem seu papel de defender e proteger os filhos, a quem tem o dever de interferir nessa situação, doutor? Nessa situação, o Estado tem o dever de intervir, Francisco. O Estado ele deve garantir aos menores que não sofram ou estejam fadados a sofrer abandono, sejam eles financeiros, sociais, educacionais ou até mesmo afetivos. A função do Estado diante dessa situação é ser um órgão fiscalizador, podendo suspender o poder familiar. Isso acontece quando o pai e a mãe eles deixam de cumprir os seus papéis de genitores, abandonando seus filhos, prejudicando, sejam eles aspectos humanos, sociais, literalmente abrem um certo caminho para a vulnerabilidade, para o sofrimento. E esse poder familiar ele só pode ser extinto pela morte dos pais,
a morte dos filhos pela emancipação, quando esse menor atinge a maioridade, por adoção, que aí os genitores eles perdem totalmente o poder familiar, ou ainda por decisão judicial. Uhum. Bom, você que está nos ouvindo aí, se você quiser participar aí do nosso programa hoje, pode mandar a sua pergunta para a gente aí, 999-66-1009, sua pergunta, o seu comentário. A gente vai conversar um pouco mais com a doutora Camila, daqui a pouco ela responde os nossos ouvintes, né? Doutor, acho que tudo isso que a gente conversou até agora aqui serve de introdução para a gente entrar propriamente no nosso tema de hoje aqui, né? Que é a alienação parental, hein? Como podemos definir essa alienação parental, doutora? Então, Francisco, a gente pode, assim, ter vários aspectos. Se for no aspecto médico, toda síndrome no aspecto médico, ela tem uma série de sintomas que vão caracterizá-lo. Se for no aspecto psicológico, a gente vai pensar na condição psicológica passível de despertar insegurança e medo. Mas nós encontramos a síndrome da alienação parental em diferentes lares, independente da sua religião, condição financeira, sejam eles residentes na zona urbana, na zona rural, no litoral, famílias poliafetivas, homoafetivas. Geralmente acontece quando a ruptura do relacionamento é de forma litigiosa, popularmente quando há briga, há conflito, né? Onde os motivos e os dissabores acabam apartando os filhos de forma dissimulada. Mas a definição legal de alienação parental está prevista na Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010. A alienação parental é o ato de interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente por sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie o genitor ou lhe cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. O que essa norma está querendo dizer? Apesar de a maioria das vezes acontecer com genitores, não são só os genitores que provocam. Por exemplo, eu não sou mãe. Eu tenho 2 sobrinhos. Então, se eu chegar para minha sobrinha, ela estiver sob a minha guarda, ela veio passar o final de semana comigo, e por algum motivo ou outro, de repente, eu combinei com meu irmão para ele vir buscar lá às 17 horas. Se ele atrasa um pouquinho, eu começo a falar para ela assim, sabe por que o papai atrasou? Porque ele não gosta de você. Porque ele prefere estar no samba do que estar com você. Gente, é só exemplo, tá? Pelo amor de Deus, amo isso, só para que fique mais claro. Então, assim, começa a denegrir, a distorcer a imagem que aquela criança pode ter do outro genitor ou até mesmo do outro parente lato sensu, né? Avó, tio, também é possível, não somente com o genitor. Agora, doutora, a gente observando só falar a respeito desse assunto, esses exemplos só citou, chega a ser até desumano a pessoa fazer isso, né, doutora? Mas, assim, a pessoa... Principalmente com criança, né? Pois é, a pessoa no momento de ruptura, ela está com uma mágoa tão grande que ela não consegue pensar. Então, assim, lógico, não é fácil, mas a gente tem que saber viver certos lutos na nossa vida. Então, tá difícil, procura uma ajuda espiritual, seja do seu pastor, do padre... enfim, de qualquer pessoa, um psicólogo. Nós temos excelentes profissionais aqui na cidade, tanto nos CAPs, sejam públicos ou particulares, né? Procure conversar com pessoas mais experientes, mas, infelizmente, como nós conversávamos há pouco, às vezes eles usam a criança como objeto mesmo de ataque, uma verdadeira arma. Usa para atingir a outra pessoa. Para atingir a outra pessoa. É incrível. Agora, como a alienação parental se materializa? Podemos citar alguns exemplos? Cita para a gente. Podemos sim. Só já citou um aí no caso da... Exatamente, no caso da Isabelle, né? Mas a lei, ela prevê o que a gente chama em direito de rol exemplificativo, ou seja, são essas situações que estão previstas em lei, mas o juiz, junto com um grupo múltiplo, ele poderá definir também outras situações como alienação, né? Então, por exemplo, a lei ela
vê que realizar campanhas de desqualificação de conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Similar a essa situação que eu comentei agora que poderia acontecer. Ou então fala assim, seu pai é um preguiçoso, ele não presta, e ladeira abaixo, né? Dificultar o contato da criança ou do adolescente com o seu genitor. Então, o pai ou a mãe liga para aquele que está com a criança, olha, eu quero saber como o Joãozinho está. Agora o Joãozinho pode falar, porque ele está no banho. Aí, dali a pouco, liga de novo. O Joãozinho foi ali tomar o café com a avó. Aí, na outra hora, o Joãozinho está dormindo. O Joãozinho já está brincando. E vai tentar o encontro, às vezes, agora ele não pode atender, porque ele está fazendo tarefa. E por aí vai dificultando cada vez mais. Tá? Dificultar o exercício da autoridade parental. Como assim? Por exemplo, a criança tem ali um passeio programado com a escola, e assim, é dever de ambos os pais decidir se essa criança deve ir nesse passeio ou não. Em comum, a escola vai ali expor esse passeio e os pais vão decidir. E apenas um decide, simplesmente manda a criança. Ela está impedindo que o outro exerça o seu papel, a sua autoridade parental, né? Então, uma das situações que podem acontecer. Dificultar o exercício da convivência familiar. E aí a gente não está falando só dos genitores, Francisco. Uma situação, por exemplo, que pode ser muito comum aqui na nossa comunidade, que tem uma área rural, vamos usar o Joãozinho de exemplo de novo, né? O Joãozinho e os pais separados, e aí, final de semana, está programado para ele ficar com um dos genitores, com o pai, por exemplo. E o pai fala assim, nossa, nós vamos à roça esse final de semana rapidinho, das 9 da manhã às 3 da tarde, porque é minha tia que mora lá e já não consegue mais vir à cidade, quer conhecê-lo. Estamos falando de criança pequena aqui, mas pode acontecer com maiores também. Tá? E aí a mãe ou a pessoa que está sob guarda fala, não vai na roça, não, porque na roça é perigoso, lá tem bicho, lá tem planta que vai dar alergia, né, na criança, enfim, cria várias situações tentando impedir que essa criança teu pai não vai te olhar direito, né? Exatamente. Aí, às vezes, o pai fala assim, nossa, pensando bem, é uma criança que está acostumada com a cidade, vamos fazer o seguinte, apesar de ser difícil, vamos tentar, no próximo final de semana, trazer esse idoso para a cidade, a gente vai numa cafeteria, tenta para que ela possa conhecer, porque é uma vontade muito grande dela. Aí a mãe fala, não, ou o pai, né, pode acontecer de ambos, não vai não, porque no próximo final de semana ela tem uma festinha lá em Campos Gerais, não pode, então está sempre criando obstáculos. Tá? Omitir ao genitor informações pessoais relevantes à criança e ao adolescente, inclusive informações escolares, médicas ou alterações de endereço. Então, assim, a criança, de repente, tem uma dificuldade com matemática, por exemplo, foi mal numa prova. Então, os pais têm que se reunir, ele fala, vamos diminuir um pouquinho o lazer para que ele tenha mais tempo para estudar. E aquele genitor que tem a detenção da criança não abre essa informação para outra pessoa, que, sem saber de nada, não vai colocá-lo para estudar, porque ele está achando que está tudo certo. Então, isso também é uma forma de alienação. Informações médicas, de repente a criança comeu alguma coisa que não fez bem, levou ao médico, verificou-se que ela tem aquela intolerância e não informa. Simplesmente para quando a criança voltar, falar assim, olha, está vendo, você não cuidou direito, por isso que está cheio de bolinha. Né? Alterações de endereço. Então, muda, não informa para ninguém. Então, a criança mora ali no Catumbi, de repente chega o outro genitor para buscar no dia da visita. Cadê? A casa está fechada. Pergunta aos vizinhos, tenta acesso aos familiares. Só sei que foi lá para os lados de Ipiranga. Vi dizer que é perto da Rádio Sentinela. Ouvi dizer que é perto lá do posto do aeroporto. E por aí vai. Não tem uma informação concreta. Isso também é uma forma de alienação. E algumas aqui que me trazem especial preocupação, Francisco, essa que eu vou comentar agora não está previsto na lei, mas assim, já vi alguns casos, tá? E particularmente me traz uma certa preocupação, que é denegrir o outro genitor por motivos religiosos. Isso acontece muito também. Mais da conta. Então,
esse genitor fala para a criança, para o adolescente, olha, você sabe por quê que ele não teve dinheiro para comprar aquele brinquedo que você queria? Porque ele pagou o dízimo. Ele prefere pagar o dízimo do que comprar alguma coisa que te agrade. Ou então, vai ficando com a sua mãe ou com a sua avó, que usa aquele véu bonito até os pés, aquele véu que às vezes os muçulmanos usam, ou algumas igrejas evangélicas usam também durante o culto. Você vai ficar linda com aquele véu. Ou pior ainda, que penso eu, são aquelas situações onde um dos pais, eles têm uma religião de matriz africana. E aí vai falar assim, olha, sabe por que seu pai não consegue emprego, ou sua mãe não consegue? Porque é macumbeiro. Me perdoem as pessoas de uma religião, mas só para que as pessoas possam entender. Isso, para mim, é bastante grave, porque a criança e o adolescente, ela tem que ter informações sobre a religião, mas para ele poder definir ali na frente o que ele quer. Ele tem que conhecer para poder escolher. Outra, muitíssimo grave, é quando apresenta falsa denúncia, muitas vezes criminal, contra o genitor, seus familiares, contra os avós, para dificultar a convivência da criança com esses. São aquelas situações que, não só de crimes contra a honra, crimes financeiros, mas principalmente de crimes sexuais. A gente tem que estar muito atento às crianças, porque acontecem... Chega a esse ponto, doutor? Chega a esse ponto, Francisco. É muito triste isso, mas já tive acesso a alguns casos, não no meu escritório, mas assim, alguns casos que foram julgados, a gente começa a estudar o tema e começa a perceber que chega a imputar crimes sexuais para poder afastar, para poder denegrir o outro, ver o outro abaixo do solo mesmo. Literalmente acabar com o outro. Isso é muito preocupante, porque assim, a gente tem que estar atento que podem acontecer os crimes sexuais com as crianças e com os adolescentes? Podem, infelizmente. Nós não vivemos num mundo cor-de-rosa. Mas também você imputar um fato criminoso a outra pessoa que não cometeu é tão grave quanto. Com certeza, com certeza. E uma outra situação também, Francisco, é quando muda de domicílio distante, sem justificativa, para dificultar a convivência da criança com o genitor, com os familiares. Seja os avós, sejam os tios. Nós aqui não estamos falando da situação anterior, que a criança morava ali na região do Catumbi e veio morar aqui nas imediações da rádio. Nós estamos, ou morava aqui próximo da rádio, está morando em regiões próximas ao Lago de Furnas, como, por exemplo, Ponta Leite. Nós estamos falando aqui de uma distância considerável. Então, fica muito difícil o pai e a mãe, ou a mãe, ir visitar a cada 15 dias, por exemplo, uma criança que vive aqui em Três Pontas, de repente, ela é deslocada para Belo Horizonte, sem um motivo justo. Ela é deslocada para Brasília, para Fortaleza, para Recife. Então, assim, a cada 15 dias, a gente consegue ter o contato com a criança que está aqui no Ponta Leite, que está em Boa Esperança, Santana, até mesmo São Paulo, Belo Horizonte. Mas imagine você, uma criança que é deslocada para a região Nordeste, para a região Sul. Fica muito difícil, tanto em termos de logística como em termos financeiros. E essas dificuldades todas, é interessante, Francisco, que às vezes assim, é para atingir em determinadas situações, porque assim, a pessoa está ferida de morte e ela não quer de jeito nenhum que a outra seja feliz. Teve uma situação que aconteceu em Juiz de Fora, uma criança que os pais já estavam divorciados, tinha visitação, ele estava tendo o processo de visitação, ele estava tendo a visitação regular, passou férias, como estava previsto. Isso foi um acordo verbal, porque ainda estava tramitando a ação. Passou férias no Rio de Janeiro, salvo engano, foi em Búzios e Cabo Frio, durante 15 dias, tudo acordado. E aí o pai conheceu uma moça colombiana e resolveu casar na Colômbia. Muitas pessoas, às vezes, eu não sei se todos aqui sabem, mas quando a gente precisa retirar uma criança ou uma adolescente do país, você precisa ter autorização de ambos os pais. Então, eu posso ir com meus sobrinhos, desde que o meu irmão e a minha cunhada autorizem. Essa autorização é feita em cartório, então a gente consegue através do fórum. E esse pai estava tentando essa autorização, porque, afinal de contas, era um momento único.
salvo alguns artistas, geralmente a pessoa casa 1 ou 2 vezes na vida, né? Me perdoe a classe artística, mas a gente sabe que tem alguns aí que gostam, né? Tem uns caras 5, 6, ou às vezes até mais de 10. Até mais, né? Então, assim, é um momento único. E esse pai estava tentando essa autorização, tentava ligar, mandava mensagens pelo WhatsApp e nada. Depois a gente conversa. E vendo que estava se aproximando, tem questão de logística, passagem aérea, hotel, tudo. Esse pai buscou o judiciário. Chegou ao ponto de ter que ter busca e apreensão desse menor, para poder conseguir que ele participasse do casamento do pai na Colômbia. Ele gastou mais de 12 mil reais com essa brincadeirinha de mau gosto, fora o ferimento que deu nessa criança por ficar, não vai. Por que eu estou relatando essa história aqui? Lá na frente nós vamos conversar sobre a questão de danos materiais e morais que podem acontecer, mas o mais importante é que esse pai só conseguiu essa autorização judicial porque ele conseguiu constituir uma prova robusta. Qual foi essa prova robusta? Ele foi até um cartório e registrou uma ata notarial dessas conversas pelo WhatsApp e das tentativas de comunicação via telefone. Isso foi de suma importância para esse processo. Por que eu estou falando dessa ata notarial? Algumas vezes que eu já estive aqui, a gente já comentou desse meio de prova, e alguns outros colegas também já comentaram. Inúmeras vezes eu escuto isso no escritório. Nossa, doutor, mas você está querendo que eu deixe cartório rico? É um absurdo o valor da ata notarial. Para algumas famílias pesa mesmo. A gente sabe que os serviços notariais não são baratos, mas ela é uma prova bastante robusta. Então, quando a gente pede para a pessoa fazer uma ata notarial, é porque vai ser muito importante ali na frente no processo. Com certeza. Nós estamos conversando hoje aqui, gente, com a doutora Camila Oliveira. Estamos falando hoje aqui sobre a alienação parental e suas consequências. Lembrando que o nosso Sentinela Informações acontece num oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Não fique refém dos riscos e do medo. O Cicobi Copersul tem as melhores soluções em seguros para a sua propriedade rural, contemplando máquinas, equipamentos, incluindo portáteis, tratores, dentre outros. A contratação é simples e prática, sob medida para você garantir sua tranquilidade e a segurança dos seus bens. Entre em contato com o Cicobi Copersul e valorize o que é seu. Sentinela Informações. A notícia apresentada com isenção e credibilidade. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas. Diversos tipos de equipamentos para a agricultura, procurando sempre atender às necessidades do homem do campo. Senhor produtor, a TDI tem o produto que você precisa. TDI Máquinas Agrícolas. Equipamentos de qualidade para facilitar a vida do agricultor. Filial em Três Pontas, nos Quatis. 3265-2176. Conheça nossa linha de produtos pelo www.tdimaquinas.com.br e se surpreenda. Estamos de volta aqui com o nosso Sentinela Informações, conversando hoje com a doutora Camila Oliveira. Estamos falando sobre a alienação parental e suas consequências. Doutora Camila, o alienador, ele tem um determinado perfil também, né, doutora? Fala pra gente disso. Tem sim, Francisco. Ele possui alguns sintomas que estão ali intrínsecos à sua personalidade, mas o mais comum é o vitimismo. Ele acredita que seu comportamento está correto e ele não reconhece o erro para continuar, ele continua vivendo nessa inexatidão. É como os mais antigos diriam, sabe aquelas pessoas que acham que são o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Ele está certo e o mundo está errado. Outras situações que devem ser observadas quando analisamos o perfil do alienador é a constante negativa de acesso do outro genitor, impedindo a realização de visitas, tendências a falsas denúncias de abuso sexual, como nós comentamos anteriormente, ter o controle da família, controle até mesmo do que vai comer, vai comprar, aonde vai, ter o controle total. Leva discussões familiares e conjugais para serem discutidas na frente dos filhos. Tem assunto, minha gente, que criança não precisa participar. Criança é criança, adolescente é adolescente, adulto é adulto, né?
E o único objetivo de levar essas discussões é de ferir a imagem do outro, né, e provocar cada vez mais o seu afastamento. Uhum. Agora, as consequências na vida do alienado são grandes, as consequências, né, doutora? Nossa, Francisco, consequências que às vezes se arrastam para o resto da vida, às vezes, né? Com certeza. Esses efeitos e malefícios, eles podem variar de acordo com a idade, com o temperamento, a personalidade, o nível de maturidade psicológica, o grau de influência emocional que esse genitor vai ter sobre o alienado. Pode acontecer deles terem transtorno de ansiedade, nervosismo, agressividade. A gente vê vídeos absurdos hoje em dia no Facebook, no Instagram, de crianças que ficam revoltadas, jogam a carteira no professor, mordem o coleguinha. A gente tem que procurar saber as informações a fundo, porque ele pode estar sofrendo uma alienação. Depressão, transtornos de identidade, falta de organização, isolamento. O povo tem mania de achar que assim, ele é bonzinho, ele está quietinho ali. Nossa, ele é um anjinho. A criança quieta nem sempre ela está bem. Os psicólogos podem definir isso melhor, mas eu particularmente me preocupo muito com a criança muito isolada. Insegurança, dificuldade de aprendizado, sofrimento, sentem uma culpa absurda, porque eles acham que o fato deles existirem é que criou toda essa situação. E não é a existência deles que criou essa situação. É a dificuldade que os adultos têm em lidar com essa situação. Agora, esses danos causados pelo alienador, eles são passíveis de reparação, doutora? São sim, Francisco. E só assim, voltando um pouquinho, o que assim, preocupa mais é que existem crianças que estão se mutilando, crianças e adolescentes, estão fazendo uso excessivo de bebida alcoólica, e existem casos, inclusive, onde elas chegam ao suicídio. E como que e é passível essa reparação de dano, como você me perguntou há pouco? É sim, Francisco. O homem, ao nascer, ele adquire responsabilidade pelos seus atos e seus efeitos, seus reflexos jurídicos, né? Então, nos termos da Lei 12.318, que é a Lei da Alienação Parental, a prática de alienação parental fere o direito da criança e do adolescente ao convívio familiar saudável, prejudica as relações de afeto e assim fica configurado o abuso moral contra essa criança e adolescente e o descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar. Poder familiar que nós já comentamos há pouco. Também a norma civil prevê que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia, violar o direito ou causar dano ao outro, ainda que seja exclusivamente moral, ele comete um ato ilícito. E todo ato ilícito, ele é passível de reparação. Agora estamos falando aí de alienação de criança e adolescente, mas o idoso também pode sofrer alienação, né, doutora Camila? Meu entendimento, sim, Francisco. Por que no meu entendimento? A lei, ela prevê nitidamente a preocupação com a formação psicológica da criança e do adolescente, né? Mas o idoso também é passível de especial proteção. Ele também é vulnerável perante a nossa sociedade. Certos idosos, eles dependem de certos cuidados porque eles vão ficando debilitados, né? Seja por alguma moléstia, seja pela idade mesmo, pelo avançar do tempo, né? Mas, assim, como eu disse, no meu entendimento, vê-se que o tema ainda não está pacificado. Tá? Então, assim, a gente tem... Por que o idoso ele é vulnerável perante a sociedade? E também tem que ter seus direitos resguardados. O idoso também tem direito à liberdade, à dignidade humana, à convivência familiar e à proteção integral, né? A doutora Maria Berenice Dias, ela é uma doutrinadora. Doutrinadora, assim, é uma pessoa que tem uma vasta experiência no âmbito jurídico e ela passa a escrever livros no qual nós, operadores do direito, passamos a estudar o seu entendimento, né? Então, ela entende que é perfeitamente possível, já que é um caso semelhante. Nós chamamos a compreensão por analogia. Mas os ilustres desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, a maioria entendem que não,
porque o idoso ele pode expressar a sua vontade. Por que eu particularmente entendo que é possível utilizar? Porque, como eu estava comentando, nós podemos utilizar a analogia, a doutrina, a Constituição Federal, as normas infraconstitucionais, os casos julgados, que são as jurisprudências, tudo como base nas decisões judiciais, leis municipais, tudo. E o Estatuto do Idoso, ele prevê essa convivência familiar digna, assim como a Constituição. Então, assim, Francisco, existem idosos e idosos, né? Por exemplo, a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que dirige, ela faz ginástica, ela é super ativa. Então, se eu chegar para ela e falar assim, não, eu não quero que o Vinícius venha aqui esse final de semana, um dos seus irmãos. Ela vai falar assim, problema é seu, eu vou receber quem eu quiser na minha casa. Ela tem essa autonomia. Agora, tem alguns idosos acamados, outros que já não têm mais essa força, que fica um pouco mais prejudicado. E, assim, eu percebi algumas situações dessas, de um modo especial, daqueles filhos que detêm a guarda do idoso e gerem sua vida, inclusive financeira. Então, às vezes, o idoso fica ali, sem poder ter contato com os outros familiares, acreditando que foi esquecido mesmo, ou então em situações onde o idoso passa por 2, 3 uniões e tem filhos daqueles primeiros relacionamentos. Então, a pessoa que detém a guarda do idoso muitas vezes prejudica o contato com os familiares anteriores. Então, por isso que, para mim, é perfeitamente possível. Mas existem divergências. Relacionamento humano é bem complicado, né, doutora? Bastante. Havendo indícios de ato de alienação parental, uma vez proposta a ação declaratória de alienação parental, como será o andamento do processo, doutora? Então, uma vez encontrado o indício de ato de alienação parental, a requerimento da parte ou de ofício, porque o juiz também pode fazer isso por vontade dele, ou o Ministério Público também, em qualquer momento do processo, seja uma ação específica de alienação parental, ou seja uma ação que nós chamamos de incidental, que é aquela que vai correr junto com uma outra ação, né? Aí ele vai ter uma prioridade na tramitação, vai ter urgência, vai ter a oitiva do Ministério Público. E para preservar a integridade psicológica dessa criança ou desse adolescente, podem ser assegurados o direito à reaproximação desse genitor. Pode ocorrer no fórum, tá, essas visitações. Algumas comarcas, que não é o caso da nossa, que é petitinha, vamos assim dizer, mas algumas comarcas maiores, existe um espaço específico para isso dentro do fórum, tá? Ou ainda com entidades conveniadas com a Justiça. E se for detectado por alguma psicóloga, um assistente social, que existe o risco muito grande a essa criança, pode ser determinada a convivência, pode ser determinado que as visitas com os genitores sejam acompanhadas. Uhum. E quais são as sanções que o alienador pode sofrer uma vez caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência da criança e do adolescente com o genitor, doutora? Então, Francisco, independente do prejuízo, né, decorrente da responsabilidade civil, o juiz poderá cumulativamente ou seja, pode somar essas sanções ou não, utilizar os instrumentos aptos para inibir ou atenuar esses efeitos de acordo com a gravidade do fato. Então, ele pode declarar que ocorreu efetivamente essa alienação parental e advertir o alienador. Olha, se você continuar agindo dessa forma, você vai ter sanções mais graves. Preste atenção nas suas atitudes, né? Estipular multa do alienador, porque, infelizmente, para algumas pessoas tem que doer no bolso, né, para eles conseguirem cessar essa alienação, determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, podendo inverter a guarda dessa criança e determinar ou fixar a cautela de domicílio da criança ou do adolescente. Ele pode alterar. Então, assim, a mãe, vamos supor, a mãe está alienando o pai, pode inverter a guarda. Temos aqui uma participação de um ouvinte que ela diz o seguinte: parabéns, Deus abençoe vocês, falaram tudo, realmente. Sou separada, mas nunca abandonei meus filhos.
por eles eu enfrento até a morte, amor incondicional. Isso mesmo, Legal, amém. né? Deus abençoe a todos nós, é isso mesmo. Com certeza. Outra pessoa pergunta o seguinte aqui, se o casal é separado, como pode ser definido quantos dias o pai deve ficar com o filho? Isso é estipulado pelo juiz, doutor? Como Exatamente. Sempre a gente tem que pensar, Francisco, no melhor interesse da criança. Tá? Qual que é o tempo disponível, o lugar disponível. Isso vai variar de família para família. E o que muitas vezes as pessoas confundem? Guarda compartilhada não é guarda dividida. A guarda compartilhada, você vai resolver tudo com relação a essa criança de forma conjunta. Então, infelizmente, alguns pais pensam que o interesse da criança é a mochila. Fica 2 dias comigo, 2 dias com você e está tudo certo. E não é isso. Tem que decidir questões múltiplas, seja relacionada à alimentação, ao lazer, informações escolares, apresentou um sintoma de alergia, qual médico nós vamos levar, esse ou aquele, sempre em conjunto. Tem um ouvinte que diz o seguinte, no início da minha separação, tenho certeza que agi como alienadora. Hoje, graças a Deus, eu e meu ex vivemos em harmonia. Essas atitudes não são mais necessárias. Que bom que aconteceu isso, né? Como é bom podermos evoluir e crescer com os erros. Com certeza. Nós somos seres em constante evolução. Temos que nos abrir para melhorar sempre. Não é sermos o dono da razão de tudo, ou o alecrim dourado que comentamos há pouco. Né? A gente tem que estar sempre dispostos a melhorar cada dia. Tá certo. Doutora, infelizmente não temos mais tempo. Gostaria que a senhora fizesse a conclusão final a respeito desse assunto hoje aqui, que é um assunto realmente super interessante. Nossa conversa hoje muito boa, realmente, viu? Pois é, Francisco. E assim, tem que colocar um freio, senão eu vou a tarde inteira. Então, Francisco, família é lugar de afeto, de respeito, de ajuda mútua. Podem existir ex-cônjuges, ex-conviventes, ex-noivos, ex-namorados, mas jamais existirá ex-filho. A falta de uma adequada vivência do luto na ruptura na ruptura do relacionamento, né, pode acarretar danos severos aos filhos. A lei de alienação parental tem consequências civis. Algumas situações poderão ser debatidas ainda no âmbito penal. De um modo especial, os crimes, aquelas que se enquadram nos crimes contra a honra. E aí já é um outro debate nessa esfera penal. Mas, assim, acima de tudo, gente, vamos nos cuidar, vamos pensar que essas crianças e esses adolescentes, um dia elas crescem e serão elas que serão nossos médicos, nossos enfermeiros, nossos professores, né? E que traumas que a gente vai ter? Nós queremos uma sociedade melhor, então nós temos que contribuir para sermos essa sociedade melhor também. Bom demais. Conversamos hoje com a doutora Camila Oliveira, falamos a respeito desse assunto tão importante, a alienação parental e suas consequências. Doutora, obrigado, viu, pela sua presença aqui, obrigado por esses esclarecimentos. As pessoas quiserem entrar em contato, passe os contatos para a gente. Eu é que agradeço, Francisco, a oportunidade, primeiramente a Deus por ele permitir, né, que nós possamos trazer esses assuntos de família aqui para melhorarmos enquanto seres humanos, ao carinho dos ouvintes, dos internautas e também, de um modo muito especial, a todos os colaboradores aqui da Rádio Sentinela. Então, podem me procurar nas redes sociais, Camila Oliveira, ADVTP, no Instagram, Camila Oliveira no Facebook, ou então também lá no nosso escritório, que fica ali no centro. Tá certo. Obrigado, doutor. Obrigado mesmo. Imagina, viu? eu que agradeço. Deus abençoe. Olha, realize seus sonhos e curta a sua vida com saúde financeira. No Cicobi Copersul você tem liberdade para ser feliz do jeito que você quer. Até o dia 31 de julho, aproveite as opções imperdíveis do crédito consignado. Forma rápida e sem burocracias para adquirir um crédito pessoal e o melhor, com taxas bastante atrativas. Servidor público municipal, a partir de agora, o consignado Cicobi Copersul está disponível para você também. Vá até a nossa agência e coloque sua vida financeira em dia. Cicobi Copersul, para valorizar o que é seu. Sentinela Informações, um oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também
do Cicobi Copersul. Hoje nós conversamos com a doutora Camila Oliveira, advogada, falamos sobre a alienação parental e suas consequências, e amanhã quem vai estar com a gente é a Marcela Abreu Frutuoso Gouveia e também a Valquíria Berbert Silva Guimarães. Elas são organizadoras da Feira Trem de Criança, que vai acontecer lá no Espaço Café. Legal, né? A gente vai estar conversando com elas amanhã. Um forte abraço a todos, continuem sintonizados aí na programação da 99 FM. Amanhã, 11h30, a gente volta. Um abraço a todos e até lá. Sentinela Informações. Credibilidade e conteúdo. Oferecimento. TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, Automotriz e Tracionada. TDI Máquinas Agrícolas em 3 Pontas, 3265-2176. Quando alguém te perguntar que rádio você ouve, responda 99. A Máquina do Sucesso.